Boas-vindas para todo mundo, boas-vindas a mais um episódio aqui do AI Agora, o podcast, videocast da AIA, a Associação de Estudos de Inteligência Artificial do Direito da USP, da nossa querida Sanfran. E hoje eu estou aqui presente com uma grande honra para mim e para a Stephanie, que estão junto aqui, o professor Shao, da Faculdade de Medicina da USP. Hoje o nosso fundo está um pouquinho diferente, e esse um pouquinho diferente, normalmente eu uso o fundo da Sanfran, então para quem está acompanhando a gente por vídeo, hoje eu estou com o fundo da medicina, e o motivo é homenagear o nosso convidado, que é o professor Shao, que é titular lá da faculdade, e é a minha alma mater. Eu sou da turma, 96ª turma de medicina da USP, então eu estou homenageando aqui o professor para receber bem ele, e também as boas lembranças que eu sempre tive da faculdade de medicina da USP. Então, Stephanie, por favor, se você puder se apresentar. Bem-vindos a mais um episódio. Eu sou a Stephanie, estou acompanhando esse episódio aqui com o professor Shao e com o Lucas. Sou da turma 197 aqui da Sanfran. Vou passar a palavra para o nosso professor também se apresentar e a gente dá continuidade aqui ao nosso podcast. Então, hoje eu vou fazer o papel da pessoa que está um pouco mais inteirada com relação à medicina, a Stephanie vai fazer o papel de quem tem o pé bem forte no direito, então, e a gente vai intercalando as perguntas. Professor Shao, se você pudesse apresentar por gentileza, quem é o professor Shao aí em 30 segundos? Meu nome é Charles Nguyen, eu sou médico formado na Faculdade de Medicina da USP em 85. Sou chefe da disciplina de telemedicina do Departamento de Patologia, líder do grupo de pesquisa USP em telemedicina, educação digital e saúde conectada no CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia, e também faço parte do grupo de trabalho de normatização de inteligência artificial no Conselho Federal de Medicina. Eu espero poder contribuir com vocês. Professor Shao, uma grande honra você ter aceitado o nosso convite, porque um dos nossos objetivos aqui do nosso público, né, é de pessoas que são estudantes de direito, recém-formados, ou mesmo autoridades que querem interagir mais e saber, estão regulando, estão utilizando na prática, sentenciando casos relacionados à tecnologia. Então é muito importante a gente saber sobre as outras áreas e como estão utilizando. Então a primeira pergunta vai nesse sentido, né? Então, como o senhor tem toda uma experiência ao longo do tempo relacionada a aplicações de tecnologias na área de saúde, como você vê, então, o que é a inteligência artificial aplicada à medicina, em especial a inteligência artificial generativa? Qual que é o impacto e o quanto é diferente de outras tecnologias que vieram antes? A primeira coisa que eu preciso dizer é que nós temos que desmistificar a inteligência artificial. Muita gente acha que a inteligência artificial é onipresente e um ser supremo. Isso não é verdade. Nós usamos a palavra inteligência artificial para designar uma categoria de software que se adapta sem que necessitar de uma programação de software. Então, é uma categoria, assim como planilha eletrônica é uma categoria, banco de dados é uma categoria, inteligência artificial é uma outra categoria. 99,9% dos softwares de inteligência artificial são chamadas inteligências artificiais estreitas, restritas, para finalidade específica. Exemplo, o Waze é uma inteligência artificial, né? O YouTube tem o sistema que apresenta para você as coisas que você pode querer, isso é uma inteligência artificial. Então, primeiro, essa desmistificação, porque a inteligência artificial já faz parte do nosso dia a dia. A outra coisa, a inteligência artificial não é recente, é de 1956, antes da internet, e todo mundo acha que é recente. Não é fato, tá? Então, é uma categoria de software flexível e tenta imitar um comportamento humano. Isso é inteligência artificial. A inteligência artificial, ela basicamente teve três grandes fases. A inteligência artificial propriamente dita, que é programação, o machine learning, porque eles conseguiram compreender e construir algoritmos e se remoderna quando você o submete a dados, informações. E temos recentemente o Deep Learning. O Deep Learning é um tipo de inteligência artificial que ele aprende por si só. Ele não precisa do ser humano. Uma vez submetido a um conjunto de dados, ele tenta deduzir o que é o quê.
tá? Então, talvez ele fosse muito importante para criar os chamados sistemas preditivos, tá? Então, essas são as três grandes categorias. A inteligência artificial na modalidade generativa não é exatamente uma nova categoria. Ele é apenas um tipo de interface de comunicação diferente, criando a habilidade como se fosse uma conversa, tá? Então, é por isso que o mais importante é chamado GPT. Mas do GPT, o mais importante é o G, que é generativo, que significa a capacidade de criar algo novo. O P significa pré-treinado. Então, o algoritmo foi pré-treinado com uma quantidade de dados para que ele pudesse ser útil. E o T é de transformer, que é a habilidade de processamento de linguagem natural. É quando o software entende o que nós falamos e ele traduz para um processamento interno, o generativo produz uma resposta e passa pelo transformer de novo, que gera um diálogo conosco. O diálogo pode ser em forma de chat, como o chat GPT, mas também poderia ser em forma de voz, tá? Então, Alexa, por exemplo, é um tipo de interação por voz, Siri, Google Assistant. Então, o generativo é a categoria mais flexível para interação na interface humana. E aí nós chegamos a um ponto, é preciso ter muito critério em utilizar o generativo, porque algumas pessoas têm uma ilusão e pelo fato de ser um IA, está tudo certo. É errado. O IA falha e tem muitas vezes falhas importantes. Portanto, é preciso saber como utilizar e ter critérios de opinião em relação à resposta dada, tá? Então, o IA generativo é tanto quanto o Google Maps ou Waze. Ele pode traçar rotas, tal, mas ele pode te colocar em situações de risco e você que está dirigindo tem que tomar as decisões. Assim, considerando, vocês podem dizer, se for usado dessa forma, a inteligência artificial generativa é útil. Agora, se for para ficar submisso, nós estamos usando inadequadamente o generativo. Se você puder comentar então um pouco, professor, como que isso está acontecendo na prática hoje, né? Porque falar de futuro é muito difícil muitas vezes, porque a gente não tem como prever, né? Mas vamos falar já hoje, com todos os avanços que teve na inteligência artificial, mas principalmente na generativa, como que está sendo utilizado hoje na prática médica para quem não é da área tentar entender os impactos que já estão nos hospitais, nas clínicas e assim por diante? Olha, a primeira coisa, assim, a inteligência artificial generativa, antes de ser utilizada para algum propósito específico, você tem que checar como ele foi treinado. Exemplo, o ChatGPT, o Gemini e o Copilot, eles foram treinados com dados abertos da internet. Isso quer dizer o seguinte: muitas informações que ele fornece para vocês, ele não é indexado em revista. Ele não tem revisão de pares. Portanto, tem uma mistura entre dados comerciais, né, dados tendenciosos dentro do treinamento dele. Portanto, ele tem possibilidade de erro. Então, antes de usar, você tem que saber qual é o tipo de inteligência artificial que eu estou usando. O segundo, a inteligência artificial pode falhar quando você não sabe fazer perguntas. Perguntas precisas, perguntas estruturadas por etapa. Talvez hoje algumas áreas estão chamando de engenharia de prompt. A engenharia de prompt é basicamente uma técnica de saber fazer uma interrupção e uma construção de uma conversa com generativa para extrair melhor as respostas. Agora, se você fizer qualquer pergunta, ele pode gerar resultados incompreensíveis, confusos e inúteis, e aí você pode
tomar decisões erradas, tá? Então, isso é um ponto. O outro que é preciso sempre ver no generativo, se ele é baseado exclusivamente no pré-treinamento ou se ele busca na internet, tá? Então, vocês vão ver que os novos modelos, eles têm a opção de busca. E uma outra é que nos modelos de generativos atuais, ele tem um outro botão que você põe, mostre a tua linha de raciocínio. Como que você está fazendo? Bom, tudo isso tem que ser entendido, tá? Primeiro é, que ferramenta que eu estou usando, e eu sei traduzir o que eu quero estruturado em etapas, e assim por diante. Bom, a inteligência artificial, ela se você posicionar em perguntar tanto para o ChatGPT, Copilot, dentre outros, e perguntar assim, de quem é a responsabilidade quando se erra numa resposta? Médico, coisa para a área médica. Ele vai dizer, olha, naturalmente é do médico, né? Se eu, a pessoa, o algoritmo, eu busco, eu tenho um fator de erro e cabe ao médico saber se os meus dados são aplicáveis. E aí você chega e pergunta para o ChatGPT, por que você inventa? Aí ele vai te responder, eu não invento, eu, eu, eu não tenho esse sentimento de inventar. O que acontece? Vocês podem ter feito perguntas imprecisas, eu gerei uma resposta imprecisa, ou, né, eu não tenho dados suficientes e ele não é preciso. Só que eu não mostro que é impreciso. Só que o meu algoritmo transformer me faz com que eu preciso gerar textos assertivos e convincentes. Então, o que acontece? Ele tem uma base de dados de pesquisa de baixa evidência, e ele, e a função do algoritmo de transformer é se convencer para que você acredite. Então, são vocês humanos que acham que eu invento, porque eu não, eu sou destituído de emoção para inventar. E aí, quando você começa a brincar com isso, então nós temos que ter cuidado. Qual é a falha nas faculdades hoje? Então, ensinar os novos profissionais a saber lidar de uma forma inteligente com a inteligência artificial. E a falta de ensinar faz uma submissão, tá? Então, isso é totalmente errado. Aí você vai perguntar, mas se essas inteligências artificiais genéricas erram, então para que serve? Muita coisa, tá? Então, se você for ver, ele faz tradução, ele faz pesquisa, gera imagem, pode converter uma comunicação técnica em uma linguajar coloquial, muitas coisas. Aí vocês vão voltar e dizer, mas eu estou querendo é decisão médica. Bom, aí vocês podem dizer que o generativo serve para fazer uma coisa chamada construção de raciocínio. Às vezes eu fico brincando, né? Para jogar tênis de campo, você precisa de duas pessoas. Mas e quando você não tem duas pessoas? O que você joga? Squash. O squash você joga contra a parede. Imagine que um generativo permite você gerar um squash. Então eu brinco de squash mental. O que é squash mental? Você tem alguma coisa obscura e você joga uma primeira expressão. Ele vem, você lê e diz, não, agora me faz isso contra isso, porque se isso acontecer, e ele vai construindo, e na linha de raciocínio, você consegue montar o seu encadeamento. Desse seu encadeamento, você pode ir para outras plataformas seguras, investigar se aquilo é pertinente ou não. Então, vocês estão usando um generativo. Mesmo sem precisão, vocês estão usando para uma outra finalidade. A finalidade do que eu chamei de squash mental ou a construção de um raciocínio. Isso é excelente, isso te treina muito. Estudantes. Teve uma vez que teve um candidato, que eu acho que foi para um concurso, e tinha a parte de avaliação oral. Ele passou. Aí disseram, perguntaram para ele, mas como você estudou para passar? Ah, usei ChatGPT. Aí vem aquele noticiário.
ChatGPT passa. Aí foram mais detalhes, mas como que você passou? Ah, é muito simples. Eu fiz o ChatGPT simular que ele é a banca. Aí eu coloquei quais são os assuntos e eu pedi que ele me sabatinasse. E ele foi treinando a habilidade de resposta. Não porque ele perguntou para o ChatGPT a resposta. Ele disse: me questione. Se você fosse um avaliador, o que você me perguntaria? Isto é uma nova forma. Então, os estudantes deveriam ser ensinados a usar de forma inteligente a construção de maturidade de raciocínio, maturidade crítica, saber fazer perguntas precisas, saber trocar perguntas para ver se vai ter uma resposta semelhante, para ver se ele é validado, e também procurar generativos da área. Existem 3 ou 4 generativos de revistas indexadas médicas, assim como deve existir generativo específico da área de direito. Quando ensina corretamente, aí vocês dizem, agora estamos numa sociedade de profissionais 5.0 e sabe usar de forma inteligente a inteligência artificial. Professor, fiquei pensando, né, porque no último episódio que a gente fez, a gente também discutiu usos da IA na aplicação no ensino do direito, né? Então, aí o senhor tocou agora um pouco nesse ponto do ensino da medicina, eh, e aí surgiu, né, esse ponto. Você acha que as faculdades de medicina elas têm olhado para essas possibilidades de uso da IA no aprendizado dos alunos? Como que isso tem sido levado nas universidades de medicina, tanto no Brasil, pode ser no exterior também? Como o senhor vê essa questão? Hoje eu acho que anda muito falho, incipiente, depois que eu disse que eu estou no Conselho Federal de Medicina, num grupo de trabalho da regulamentação da inteligência artificial na medicina, inclusive no dia 3 de junho, nós vamos fazer o primeiro seminário sobre o primeiro fórum de inteligência artificial em medicina do Conselho Federal. Mas deixa eu me dizer um ponto. O lançamento do ChatGPT, ele serviu para fazer uma onda de choque na população, para querer se interessar pela inteligência artificial. E o ChatGPT mesmo, mais ou menos, ele foi o suficiente para gerar interesse das pessoas. Agora tem uma máquina que conversa comigo, mais ou menos isso. E aí gerou uma onda de choque. Dentro dessas ondas de choque, só ficou na superficialidade. Nós ainda não avançamos de uma forma estruturante para ensinar o uso em todas as áreas, não é só na área médica, eu acho que direito também precisa, todos nós precisamos, porque a nova realidade, aí vocês vão perguntar, por que a inteligência artificial é imprescindível? Porque é o seguinte, se dizia que até há 10 anos atrás, que a meia-vida de conhecimento médico é de mais ou menos 3 anos e meio. 3 anos e meio você pega metade e joga fora. E porque está desatualizado. Com a inteligência artificial e com a velocidade da descoberta, tudo indica que talvez dentro dos próximos 2 anos, a meia-vida será de 80 dias. Aí você diz, mas 80 dias? Eu vou jogar metade fora em 80 dias? Vai. Então, o que você precisa aprender? Os fundamentos, os pilares fundamentais, saber fazer boas perguntas, pedir para ele atualizar, contra-checar contra a sua posição, e você delibera uma posição superior e você está aprendendo. Isso se chama metacognição. A inteligência artificial é uma inteligência cognitiva. E nós temos que ensinar todos os futuros profissionais a serem metacognitivos, uma outra habilidade. E isso que nós estamos falhando, tá? Então, às vezes, nós estamos brincando de, como se faz? Enquanto que nós temos que profissionalizar usando técnicas de engenharia de prompt para fazer com que os nossos alunos saibam trabalhar. Até há 10 anos atrás, alguns cursos médicos diziam
Não, a informática médica se dizia que precisava ensinar aluno a programar, a ver algoritmo. Esses mesmos profissionais vão dizer, "Não, hoje eu não preciso mais ensinar algoritmo nenhum. A inteligência artificial gera software quando se souber fazer perguntas boas. Então, a, 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 a fase agora é ensinar a fazer perguntas inteligentes, perguntas que sabem que podem ser concatenadas. Isso tem que ser feito na graduação e também ensinar vários tipos de software que existem. Exemplo, software que gera imagem, software que gera um audiocast, né? Você sabe que essas coisas são muito comuns. Software que fazem audiotranscrição, fazem resumo e você analisa. Aí você diz, o que que é isso? IA, tudo se chama IA. Agora, o IA tem que ser o arsenal de ferramenta dos futuros profissionais e vão ter que ser meta-inteligentes, tá? Então, essa é uma recomendação que eu falo. Professor, se a gente for pensar num ponto de vista prático, né, a gente tem um grupo pequeno de pessoas que faz faculdade de medicina na USP ou na Unicamp, Unesp, em todas as grandes faculdades, as melhores do país, mas ainda é um percentual pequeno. E aí a gente tem muito mais gente hoje atuando como médico que teve formação há muitos anos atrás. Se a gente fosse ver em termos de proporção, a gente tem muito mais médicos já formados do que estão agora na faculdade de medicina, né. E aí a minha pergunta é, eu entendo, conversando com colegas que são médicos, que eles já estão usando inteligência artificial de formas diferentes. Então a minha pergunta aqui, do ponto de vista pragmático e hoje, como que você vê que seria um caminho, primeiro, para esse profissional que já está no mercado, que já se formou há alguns anos e não teve essa matéria na faculdade, qual que seria a estrutura lógica para ele usar a inteligência artificial, principalmente a generativa, hoje? Se você puder até citar, ferramentas, porque tem muita gente que não conhece essas ferramentas. Então, por exemplo, é o Open Evidence em algum momento, são outras ferramentas, e qual que seria o raciocínio lógico? Eu utilizo isso dentro de uma consulta, eu utilizo após a consulta, eu utilizo para me preparar para um determinado tema, qual que seria o raciocínio e aonde essa pessoa procuraria as informações caso ela não tenha. É fazendo um curso? É um curso no CREMESP? É um curso fora? É uma extensão? É um curso de prateleira que está no mercado? Se você puder dar esse raciocínio com base na sua experiência, por gentileza. Bom, primeiramente, Lucas, hoje nós ainda temos mais médicos formados que recém-formados, tá? Mas só queria lembrar que nós estamos na perspectiva de formar 50.000 novos médicos ao ano. E possivelmente, desses 50.000 novos médicos ao ano, talvez 35.000 a 40.000 serão com formação insuficiente, tá? E mesmo o suficiente para 6 anos, ainda não serão habilitados na habilidade prática e muitos já vão entrar em mercado de trabalho e eles vão provocar iatrogenias. E é isso que nós temos que entender, e isso é uma dificuldade grande. Agora, fazer uso de IA não basta fazer uma medicina baseada em evidência, como se fosse resuminho de trabalho científico, se você não tem experiência prática. E aí, dentro desse cenário, se diz, bom, o que nós vamos usar IA para minimizar os impactos danosos na sociedade? Aí nós chegamos a um ponto. O Open Evidence esse seria um dos tipos de inteligência artificiais e foi treinado em publicação científica. Ele só tem um porém. Ele usa principalmente publicações de uma ou duas editoras, então pode ser tendenciosa, né? Ela não é ampla em todas as revistas. Basicamente, no futuro, precisa ter ações governamentais estruturantes e diz, eu vou treinar com todas as bases científicas que eu tenho de assinatura. Por exemplo, MEC, que assina várias revistas, ele diz, eu vou treinar, eu vou criar uma base estruturante que vai ser usada pelas universidades. Isso tem que ser uma ação governamental estratégico para que não haja algo de uma tendência.
Esse é um primeiro ponto. Então, nesse caso, é como se fosse uma pesquisa de evidência científica. O segundo, médicos antigos que não se atualizam, desculpe, vão ser superados e vão ser afastados. É a mesma coisa, por exemplo, eu coordeno o MBA de Saúde Digital, né, do HCX, tá? É um curso de 360 horas, mais 90 horas de mentoria. E eu sempre crio uma estratégia de metacognição, e dentro da metacognição eu gero audiocasts de resumo do conteúdo e um infocards. Eu já tive uma época que eu tinha um, um central de produção audiovisual, eu tinha 12 profissionais, 5 eram jornalistas e o resto é de audiovisual, tá? E, e eu produzia isso em 2010, 2011. Hoje, na minha produção, eu eu produzo audiocast com 2 ou 3 vozes. Pergunta quantas pessoas de audiovisual eu tenho. Zero. Eu só tenho uma jornalista que me ajuda, e eu escrevo o roteiro científico, ela me joga no IA, o IA reorganiza e me gera um audiocast e eu analiso se está consistente. Consistente, eu coloco, eu digo, eu quero um audiocast com uma voz feminina e luz masculina. Eu quero que seja em linguagem não formal, porque eu quero que retenha o conhecimento em uma outra forma. O formal eu já falo. Eu preciso que seja informal para fazer um sistema de revisão. Aí eu vou fazer uma pergunta. Se aqueles meus 12 funcionários continuassem, eu vou dizer, desculpe, vocês sabem usar IA e aumentar a produção? Ah, não, desculpe, eu só preciso de um de vocês, e aí eu faço isso muito bom. Agora, se eu tenho 12 habilitado em IA, eles vão produzir 10 vezes mais. Então, isso quer dizer, uma pessoa de comunicação que sabe usar IA substituirá os que não sabem fazer. Portanto, os que não sabem usar, tratem de se atualizarem para serem competitivos no mercado. Então, você fez uma pergunta. Olha, a maioria dos profissionais rejeitam a modernização até que não tenha saída. Faz parte do mercado. Então, aí você chegou a um ponto. Só o IA não serve, nós temos que criar um ecossistema. E dentro dos ecossistemas tem que ser cursos formativos, tudo. Eu acho que nem sempre precisa ser presenciais, pode ser híbridos, embora o novo decreto presidencial sobre EAD, ainda bem que houve, porque eu acho que mudou de uma forma consistente para a graduação, porque estava havendo exagero, né? Exagero de um formato de EAD, e dizem que a educação, mas desculpe, nada de. É um ensino meio de autoaprendizagem, mas hoje o EAD ele já parte do princípio que 20% tem que ser presencial. Talvez esse formato funcionasse. Você treinasse a parte cognitiva, dando as dicas usando microlearning e sistemas de reforço, e em treinamento presencial você faz essa habilitação. Então, nós precisamos organizar mais cursos que podem em formato híbrido, em habilitação para uso eficiente de IA, né? E gerar dinâmicas, digamos, de grupo para um mesmo problema, grupos fazendo linhas de perguntas diferentes para ver qual é a resposta geral para que eles tenham uma convivência. Isso é importante, né? Agora, recém-formado, sem formação de experiência, usando IA apenas não serve porque não vai ter uma resposta rápida. Aí você vai dizer, para que serve IA? Não durante a consulta. IA é para revisar depois o raciocínio. E durante o atendimento, dizendo um pronto atendimento, um pronto-socorro. Tele-interconsulta supervisionada. O médico que é especialista faz o atendimento, dá o apoio
emocional, tomada de conduta e explica. Esse médico que está na ponta, ele pode usar IA para acelerar as pesquisas. Para o recém-formado, o que ele precisa é de algum profissional que lhe dê segurança e faça uma corresponsabilização. Se nós fizermos dessa forma, tenho quase certeza que nós reduziremos as chances de iatrogenia e mesmo nessa história de formar 35 mil novos médicos com formação inadequada, nós ainda podemos educá-los durante em serviço. Não adianta reclamar, nós temos que criar novas formas de qualificar esses profissionais, porque eles também não têm culpa, afinal, eles são reféns do que aconteceu, e cabe aos professores e a todo mundo que é formado criar alternativa usando IA para melhorar essa qualificação. Professor, se você puder comentar na prática, na medicina, então no curso de medicina da USP, hoje já existe alguma iniciativa, para integrar ou alguma matéria, ou é feito através das matérias esse aprendizado, esse ensino com relação à inteligência artificial? Porque eu imagino, saiu recentemente num episódio que a gente até lançou aqui no canal, fica todo mundo convidado, nosso público para assistir, o uso de inteligência artificial na faculdade de Direito. E uma das conclusões que se teve foi que as pessoas estão utilizando, mesmo que não esteja sendo declarado, mesmo que os professores, tenham ou não sugerido, e já é algo que é comum, isso um estudo que foi há 2 anos atrás. Então, hoje em dia, provavelmente é muito maior. Então, a minha pergunta é assim, do ponto de vista prático, eu imagino que o pessoal os estudantes de medicina hoje já utilizam amplamente. E aí a questão é, existe alguma orientação já no caso da medicina da USP, como que tem sido feito isso? Olha, mesmo na faculdade de medicina da USP, mesmo em todas as faculdades, no começo, eu não vi nenhum fazer uma institucionalização estruturante de ensinar IA na medicina. É ainda tudo mais ou menos. Mas mesmo eu dando aula aqui na Faculdade de Medicina, apesar de eu ter começado a telemedicina em 98, mesmo na Faculdade de Medicina, nós ainda temos um certo preconceito dos próprios estudantes em relação à telemedicina, tá? Apesar de vários esforços que eu tentei fazer, mas não deram muito certo. Então, só estou esperando as novas diretrizes curriculares do MEC serem publicadas para dizer, agora vão tentar de novo. Você sabe que o maior ponto é nunca desistir, né? E o segundo, não é culpa dos estudantes, porque eles entram numa faculdade e não sabem o que é o futuro deles. Cabe ao corpo docente, aos professores, de pessoas quando vão fazer uma convergência, vão fazer um trabalho conjunto, vão conscientizar eles. Então, Lucas, você que está na Faculdade de Medicina, eu acho que você tem que fazer parte desse processo. Vamos conscientizar? Vamos fazer isso? Vamos formar uma liga de alunos para falar sobre como obter de uma forma cada vez mais inteligentemente o conhecimento, o uso da IA na nossa formação e no nosso exercício profissional, só tem isso. Então, eu digo, uma boa faculdade também não vem só de docente. Uma boa faculdade vem da atitude estudantil que diz, eu quero também, mas eu preciso de ajuda. E aí cabe aos docentes dizer, eu vou te ajudar. Se nós não tivermos esse ponto, teremos formação de pessoas passivas, que são omissas. Isso não é bom, tá? E por último, deixa eu só dizer uma coisa, Lucas. Você sabe que agora tem muitos professores que ficam preocupados com o chamado plágios, né? Falam que você dá uma lição e o aluno faz tudo na inteligência artificial e entrega. Não, isso é impossível, tal. Falei, olha, se você tem medo disso, eu acho que você é um professor que daqui a pouco tem que ser substituído. Mas por quê? Bom, eu já falo para os meus alunos que já podem usar o generativo. Faz parte do dia a dia. Você acha que eu vou proibir? Bom, mas vamos pôr as regras. Eu vou dar um problema. Vai ter 2 grupos, sempre pareado, 2 grupos com o mesmo problema. Vocês podem fazer o que vocês quiserem com qualquer generativo. E eu já vou admitir que vocês fizeram. Então, você tem que me dizer quais foram as perguntas que vocês fizeram e quais foram as respostas dadas. E depois você me dizem qual foi a pertinência das respostas dadas
para você fazer a próxima pergunta. E por quê? E vocês vão conseguir. Depois, agora me faz a síntese de todas as perguntas, a resposta dada, qual foi a tua opinião e por quê? E se você achar que precisaria confrontar com o outro. Entendeu? Isso é o ensino da inteligência artificial. Tá? Então, professor não precisa se preocupar com o chamado plágios de aluno com inteligência artificial. Ele precisa ajudar os alunos a descobrirem a linha de raciocínio e serem melhores. Eu vou só encerrar essa fala, só para dizer uma coisa. Quando eu estava no ensino médio, eu era autorizado a levar régua de cálculo para a prova. Eu aposto que vocês nem sabem o que é régua de cálculo. Eu guardei as minhas 2 réguas de cálculo, um dia até mostro. Aí, eu lembro que depois que eu já estava no fim do ensino médio, veio aquela onda falando, não, está autorizado o uso de calculadora nas provas. Aí os chamados titãs da educação diziam, absurdo, vamos criar uma geração de idiotas, porque não saber tirar raiz quadrada na ponta do lápis é idiotice, tem que saber, raiz cúbica mais ou menos. Moral da história, a sociedade ficou mais inteligente, porque ele passou para outro patamar. Aqueles que fizeram críticas eram retrógrados, porque estavam amarrados no quadradinho. Então, quando você não precisa mais conferir com a calculadora alguns dados, mas você vai desenvolver raciocínio. Então, nós passamos para outro patamar. E eu estou falando isso para fazer analogia, tá? Da régua de cálculo para a calculadora, que chamaram que as pessoas iam ficar mais idiota. Eu acho que não. Acho que mudou-se a habilidade. Agora, se os nossos estudantes ficarem mais burros, a culpa é dos educadores, porque não souberam reconhecer a evolução e ajudar os jovens a conduzir para outro patamar. E é aí que eu digo, a educação agora dos nossos próximos anos tem que ser educação metacognitiva, né? É ensinar como usar cognição digital para serem melhores. É assim que se cresce. Se tiver algum aluno aqui da medicina, estudante, seja da graduação ou pós-graduação, que quiser conversar com a gente sobre inteligência artificial, sobre prompt, vamos nos juntar aí. Aqui tá, fica o convite aberto do AI Agora, da Associação de Estudos de Inteligência Artificial, também da Faculdade de Direito da USP. Vamos juntar os forces aí da medicina com o direito. Acho que coisas boas podem acontecer dos dois lados. Então fica o convite aqui para o nosso público. Se tiver alguém na medicina, entre em contato com a gente. Professor, com relação agora, se a gente puder falar de um outro aspecto, do aspecto do paciente agora. Quando eu estava na faculdade de medicina, já faz bastante tempo, a gente aprendia nas aulas de propedêutica, nas aulas ali do terceiro ano, mais ou menos, que grande parte do raciocínio de diagnóstico, ele vem da história clínica. Então, assim, a gente saber fazer uma boa história garantia um percentual alto. Alguns falavam 70, outros 80, às vezes alguns até um pouco mais. Ou seja, grande parte dos diagnósticos viriam da pessoa, ou seja, do médico sabendo fazer as perguntas corretas e sabendo também interpretar essas perguntas, sem mesmo fazer o exame físico, sem tocar o paciente. Então, a minha pergunta para você é nesse sentido. Olhando do ponto de vista de paciente, o Brasil é um país grande, tem pacientes em lugares super distantes que muitas vezes não têm a oportunidade de ter médico, pelo menos atualmente. O quanto você vê já atualmente possível, pelo menos essa parte dessas 80% de doenças que são diagnosticadas com a história clínica, a inteligência artificial generativa tem um grande papel. Isso já é algo que faz sentido hoje a gente pensar, com todas as restrições que você comentou, né, com relação à alucinação, com relação à base de treinamento, o quanto isso é uma realidade atual, ou seja, de 80% de diagnósticos já serem feitos por inteligência artificial, ou o quanto isso provavelmente nunca vai acontecer porque existe necessidade de alguma interpretação humana. Então, o quanto que isso atualmente acontece e se você tiver algum cheiro aí do que vai acontecer no futuro. Bom, aí você entrou num ponto que eu acho que as coisas, elas simplesmente evoluem. É que nós usamos a palavra consulta para tudo, mas está errado. Eu posso ter uma teleorientação, eu posso ter, por exemplo, um telemonitoramento, tá? E não é uma teleconsulta completa.
são coisas diferentes. Infelizmente, usando a palavra consultam para situações totalmente diferentes, e aí começa a ficar difícil. A minha opinião é, primeiro, você pode acelerar a tua capacidade de atendimento com a inteligência artificial, por exemplo, com uma pré-avaliação, uma ficha de pré-avaliação, gerando um resumo significativo para o médico antes do atendimento, tá? Então, uma coisa chama screening. O médico, ao olhar uma ficha preenchido pelo paciente ou falado pelo paciente como um resumo, ele consegue, antes de falar com o paciente, por exemplo, em um minuto antes, ele já consegue retraçar quais são os pontos investigativos que ele vai avançar, tá? E por que eu falo isso? Se é um caso novo, talvez é interessante fazer dessa forma, porque a inteligência artificial não assume responsabilidade pelo erro. E aí tem que ter um profissional que tem que assumir a responsabilidade, tá? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto tem as situações que é baseado em protocolos científicos ou protocolos clínicos. Quando é baseado em protocolos clínicos, ele já é rígido. E isso sim, você pode, olha, eu tenho um IA para tal protocolo, vai dizer. Ou o paciente, ele pode interagir com o paciente, mas aí a culpa do erro é do protocolo, né? Então, que o protocolo seja bom, mas pode ser que o protocolo seja tão bom, que ele pode criar uma certa independência. Então, tudo que é um IA de avaliação baseado em protocolos, ele é mais fácil de você dizer que eu vou difundir isso. Mas sempre tem que ter algum humano olhando a qualidade, fazendo auditorias e vendo esse ponto. Quando você chega e diz, eu não posso usar IA para cuidar de pessoa diabética. Bom, se você está cuidando de pessoa diabética, então isso não é mais um diagnóstico de diabetes. Isso é um monitoramento e um acompanhamento de diabetes. Então, você está fazendo um acompanhamento. Então, porque é diferente você estar com um problema e eu nem sei se você é diabético. Então, são casos diferentes. Olha, o inteligência artificial é excelente para fazer monitoramento e um acompanhamento. Sabe para quê? Coaching, mudança de comportamento, promover engajamento. O maior problema das doenças crônicas é a perda da disciplinação do paciente em seguir aquela conduta. Por que eu não posso usar o IA para isso? E por que o IA não pode me fazer um levantamento do comportamento, aí depois eu entro? Você me enganou, eu fiz uma conduta para você e você não fez, entendeu? Mas eu sou humano, então o IA passa a ser mais eficiente para condições crônicas. E você não pode esquecer que nós estamos entrando no envelhecimento populacional no mundo inteiro, né? E a partir de 2030, o Brasil deve ser entre quinto ou sexto país mais velho do mundo. Será que o IA e robótica de telepresença não é bom para acompanhar um idoso? Eu estou fazendo essas perguntas, eu tenho a percepção que tudo que é baseado em protocolos será feito por IA. E eu tenho a percepção que será feito uma teletriagem, uma primeira avaliação por IA antes do atendimento médico, para que o médico possa acelerar o raciocínio investigativo, né? Eu acho que o IA vai ser excelente para monitoramento de situações crônicas. Assim como acho que o IA vai ser excelente para traduzir o que nós queremos dizer segundo o nível cultural do paciente, evitando erros de entendimento. Então, o IA continua a ser muito bom, mas é a geração de vocês que vai ter que normatizar aonde aplicar com eficiência cada pacote de IA, né? E então, todos esses atendimentos é importantes. E por que eu te falei a primeira vez que tem que haver um ser humano?
O ano passado deu uma entrevista para a TV Cultura, porque eles estavam falando que tinha uma empresa da Nova Zelândia e estava usando o IA generativo com Avatar. Então, isso quer dizer que o IA generativo é tipo o Alexa, que fazia uma audiotranscrição, processava o sintoma tudo e conversava com o avatar. Então, você conversava com uma figura, né? E depois ele te dava o diagnóstico. O problema, e se errar, quem é o responsável? E se gerar iatrogenia, quem é o responsável? Bom, aí eu disse, isso eu não concordo. O que eu concordo é que esse IA faça um pré-diálogo, uma pré-investigação e vai passar para um médico, sim. E esse médico assume total responsabilidade se ele vai acreditar 100% da entrevista que o IA fez e qual é a conduta que ele vai fazer. E a conduta que ele for fazer também pode ser auxiliar para o IA, mas ele assumiu o risco. A questão sempre de quem é a responsabilidade. E aí vocês vão ver que o papel de um médico é ser habilitado em ter uma visão multiangular para tomada de decisão que não cause maleficência ao paciente, mas o propósito principal é gerar beneficência. Então, você vai gerar algo bom, mas não pode gerar maleficência, tá? Então, isso são os pontos, mas aqui eu só estou cutucando, porque eu vejo que a geração de vocês tem uma responsabilidade grande, então parabéns, inclusive, a essa iniciativa para provocar o incômodo, para que vocês se mobilizem, tá? Provavelmente daqui a 10 anos, vocês vão dizer, que bom, olha só nesses 10 anos que nós fizemos de algo estruturante. Bacana, professor. A gente vai aqui, então, seguir com a nossa última pergunta, provavelmente. Uma coisa que me veio à cabeça, acho que seria interessante para os nossos ouvintes, seria entender um pouco mais dessa questão do uso da IA na pesquisa médica, né? A pesquisa em medicina, né, ela já tem aproveitado desses benefícios da IA, né? A gente até comentou desse squash mental, ou outras possibilidades de uso. Eh, o estudo, né, a medicina ela tem utilizado desses recursos ou ainda tem visto com certo preconceito, talvez? Como que isso tem, sido, né? Até para propor, melhoras, né, no atendimento, enfim, tudo que pode vir com o uso da IA, hum, na medicina. Olha, Stefani, eu acho que o uso da IA para pesquisa é algo, assim, muito, tem um potencial astronômico e, primeiro, que ele pode processar dados grandes e fazer uma coisa, análise preditiva e mineração de dados, né, populacionais, entre outros. Você pode usar IA e uma nuvem de pesquisa para fazer pesquisas multicêntricas, clínicas, e fazer uma avaliação quase que online, para evitar, exemplo, uma desincronização. Você pode usar IA para criar simuladores epidemiológicos, simuladores, por exemplo, de moléculas, né? Então, falando, IA descobriu moléculas. Não, IA não descobriu moléculas. Nós alimentamos com vários conhecimentos de características moleculares, ele fez uma simulação e fez uma análise de tendência, e você usa isso e comprova se ele é eficiente ou não, mas não que ele fez. O problema da mídia é que ela endeusa o IA. Em vez de dizer, o IA ajudou os pesquisadores a analisar diversos compostos, acelerando, né, a descoberta. Mas não que o IA ele foi tão capaz, e ele é capaz de criar novas moléculas. Ele não cria novas moléculas. Ele usa o nosso conhecimento científico e faz uma simulação. Se isso é isso, pode ser que dê certo. E aí vai o pesquisador e diz, vamos comprovar. Mas quem leva o crédito é o IA. Mas, na verdade, foi o pesquisador. Deviam vangloriar, reforçar esse tipo de pesquisa, conseguiu acelerar, né, usando IA para aumentar a capacidade de simulação investigativa, tá? Então, sem dúvida, a pesquisa é muito importante usar o IA, mas principalmente
as pesquisas populacionais, tá? Quando nós queremos trabalhar com estratégia para o bem-estar da população. Aí o IA é excelente e ele pode fazer a chamada avaliações preditivas e as avaliações de tendência em relação à transmissão de doenças, entre outros. Professor, eu gostaria então agora de agradecer a sua presença aqui e deixar aberto para você, dar tanto uma mensagem final ou falar algo que a gente não tenha perguntado, mas que você julgue bastante importante nessa área, e principalmente deixar o seu contato, como as pessoas que tenham interesse podem te seguir, tudo que você produz, seja em rede social, seja o e-mail, a via que você achar melhor. Então fica para você aí fazer a mensagem final, por gentileza, professor. Então, olha, a primeira coisa que eu quero é parabenizar vocês com essa iniciativa, tá? Eu acho que o mais importante, vocês sabem que eu uso uma palavra: inspiração, só inspiração é divagação. O importante é inspira ação. Você inspira forte e vão partir para uma ação. Vocês são o exemplo dessa expressão, tá? Inspira ação. O segundo, não percam tempo com pensamentos antigos de achar que a tecnologia não faz parte de vocês. Vocês são a tecnologia, mas por outro lado, embora você seja uma geração que não tenha medo da tecnologia, mas você não sabe usar adequadamente dentro da profissão de vocês. Então, a geração antiga está errado quando diz, eles são nativos digitais, já sabem tudo do digital. Isto é dito porque não conhece o que é tecnologia digital aplicada à profissão. Segundo, então, não acreditem nisso. Vocês não têm medo do digital, mas não foram habilitados ainda de aplicar com eficiência esse conhecimento. Reúnam-se em grupo, avancem e aprofundem. O outro, a inteligência artificial e robótica é irreversível, tá? Então, saibam fazer corretamente. Hoje eu falo, o importante não é ser integralmente digital. O importante é ser inteligentemente digital, inteligentemente eficiente, inteligentemente humana. Então, você vê que os três pilares para esse trabalho ele é fundamental. Bom, então eu só vou encerrando dizendo parabéns para você, Lucas e Stefani, para dizer que foi uma grande honra estar aqui com vocês, tá? E o meu e-mail é chau@usp.br, tá? E para quem quiser me acompanhar no LinkedIn, eu uso muito pouco o Instagram, tá? Na verdade, o que sai no Instagram são o que as pessoas postam de mim, tá? Mas em todo caso, o meu LinkedIn é o meu primeiro nome, Chau, e o meu último nome, Wen, hífen Telemedicina USP, tá? Então, para quem quiser me localizar no Instagram é esse, não, LinkedIn é esse, e Instagram é Xiaowen001. Obrigado pela sua disponibilidade, pra gente é uma grande honra ter você aqui. Stephanie, muito obrigado pela parceria. E para você que nos ouviu, confira os próximos episódios e também os anteriores, porque a gente quer trazer cada vez mais interações. Se você é da medicina, entre em contato com a gente. A gente está aberto aí pra gente conversar sobre esses assuntos que a gente conversou hoje aqui. E se inscreva no canal e até a próxima.